Bem, meus queridos e minhas queridas, alunos do 9º ano do Carlos Gereissati, dando continuidade às aulas, e como nós prometemos, o Heron e eu, de que daríamos todo o conteúdo especificamente do 9º ano, estamos cumprindo hoje. Vamos fechar todo o conteúdo que vocês têm no livro, que seja especificamente do 9º ano. E hoje, como vocês viram na semana passada, função afim, que era a função do primeiro grau, vamos ver hoje função quadrática, que é a função do segundo grau. Aqueles que entenderam direitinho a equação do segundo grau não vão ter a mínima dificuldade, porque a função é muito semelhante, mudam algumas coisas específicas que só precisa ter o máximo de atenção possível para não confundir. Então, como eu sempre faço, peço logo a vocês para abrirem o livro de vocês, dê uma pausazinha aí na hora que estiver assistindo o vídeo, e abram o livro na página 260. 260. Vocês estão vendo aí um retângulo, e neste retângulo tem aqui para você fazer a soma dos primeiros 7 algarismos, né? Diz até assim: você sabe qual é a soma dos 7 primeiros números inteiros positivos? Então você sabe que os primeiros números inteiros positivos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, então como é que você faz a soma? Você vai fazer a distribuição acompanhando por esse retângulo que tem aí na página 260 e vai ver aí que nessa distribuição aí dessa soma está sendo formado um triângulo. Está sendo formado um triângulo, que é chamado triângulo, aliás, números triangulares. Então veja aí, onde tem x, foi colocada a sequência de 1 a 7. Na parte do meio, a formação do triângulo, né? E na terceira coluna aqui está exatamente a soma de x, quer dizer, a soma dos números dados em x, que é de 1 a 7. Então veja aí, no 1, está aqui, o S de x é 1, já o 2, ó, veja aqui, 1 mais 1, 2, aí começa, 1 mais 2, 3, aí vai, ó, 3 mais 3, que é a terceira sequência, vou fazer a sequência, de 1, 2, 3, então dá 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, ó, depois do 4 é o 5, 15, 15 mais o 6, que é o próximo, 21, e 21 mais 7, 28, tá aí, ficou a formação do triângulo. Então, quando foi feito essa fórmula, criado esse formato do triângulo, fazendo a soma dos números, naquela época da antiguidade, né, tinha um aluno chamado Gauss, um aluno que estava lá numa sala e a turma estava muito agitada, né? Os alunos estavam muito agitados. Hoje em dia, se fosse eu, ele estava dizendo, estava botando muito boneco, né? Estava fazendo uma bagunça na sala. E o professor, para fazer com que eles ficassem ocupados e dessem um sossegozinho para ele, mandou que eles fizessem a soma de todos os algarismos de 1 a 100. De 1 a 100, sabe? Vou ter um sossego aqui porque vão demorar muito tempo para fazer, do jeito que está aí nessa tabelinha, até 100. Então o que foi que esse aluno, Gauss, que foi um grande matemático das antigas, que vocês vão ouvir muito falar dele também daqui para frente, ele pegou e fez isso aqui, bem rapidinho. Pegou que a soma de 100, botou até 4, aí 94 primeiros termos aqui, ó. Aí fez na ordem crescente, que está aqui, ó, de 1 até 100, e fez na ordem decrescente, de 100 até 1. E como cada número de um para outro aumenta 1, então embaixo de cada termo aqui ele botou 101, que é a soma dos 100 números, né? A soma dos 100 primeiros termos, dos 100 primeiros números, mais 1. Então ele botou o 100 mais 1 e fez também 100 vezes, embaixo de cada termo. Depois botou 2 vezes, porque eram os 2 valores, a soma de 100 igual a 100, que era a parte aqui, né, a soma aqui, vezes 101 e dividiu por 2.
Então ele encontrou o quê? 100 vezes 101 dá 10.100, né? Dividido por 2, 5.050. Ele pode fazer também, dividir por 2, ficar 50 vezes 101. Você escolhe a maneira de fazer. Eu coloquei aqui para poder vocês acompanhar de acordo com o que está no livro. Você poderia aqui simplesmente fazer também 50, né? 100 dividido por 2 dá 50 vezes 101, também vai dar 5.050. Né? Coloquei assim, que é exatamente só para acompanhar a maneira que foi feita no livro de vocês. Aí veio o seguinte, ele, em cima disso que ele criou, posteriormente os matemáticos criaram essa forma aqui de Gauss, que é o que? O y, né? A função de y igual a x, que seria o que? Cada número é igual àquele número mais um. A multiplicação de um número vezes aquele mesmo número mais um. Se fosse 8. 8 vezes 8 mais 1, dividido por 2. Exatamente do jeito que ficou nessa parte aqui, que foi a parte conclusiva de Gauss. Então, nesse caso aqui, ficou o quê? Y igual. Vocês sabem que eu chamo até o chuveirinho, né? Esse número que está aqui está multiplicando os 2 terços do parênteses. Então fica x vezes x ao quadrado, mais x vezes 1, x dividido por 2. Então eles usam a forma de Gauss dessa forma aqui, ou dá a mesma coisa, y igual x ao quadrado sobre 2, mais x sobre 2. E vocês sabem que é a mesma coisa, né? Apenas você usa a maneira mais prática de utilizar. Você acha melhor para utilizar na hora de resolver uma questão. Então essa aqui é a forma de Gauss, que foi criada numa sala de aula por um aluno que foi inteligentíssimo, né? E resolveu a soma dos algarismos dessa forma. E foi criada dessa forma aqui. Hoje em dia você quer a soma de 0 a 500, você usa a forma de Gauss. Certo? Não precisa mais fazer do jeito que foi feito aí, com essa formação triangular. Na página 261, já botar aqui já os polinômios do segundo grau na variável x. Então, como é isso aqui? Você está vendo aqui que nós temos um retângulo, né? ABCD, um retângulo, e esse retângulo tem suas medidas. Se você quiser de imediato fazer aqui a soma do retângulo total, sem se importar com as suas divisórias, da maneira que ele foi dividido aqui, você já sabe que a soma do retângulo, a área do retângulo, é o que? Base vezes a altura. Então você definiria isso assim, a área do retângulo igual. Qual é a base? A base aqui é a mesma lá de cima. Então seria o que? X mais 7, ou 7 mais x, como queira, né? Vezes a altura, que é o que? X mais 4. Não é isso? Base vezes a altura. Então você chegaria aqui a qual conclusão? X, do mesmo jeito, chuveirinho, como chama. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 4, 4x, mais 7 vezes x, 7x, mais 7 vezes 4, 28. Ficaria área igual x ao quadrado, mais 4x, mais 7x, 11x, mais 28. Então você chegou a uma equação do segundo grau, certo? E se quiser fazer distribuir como está no livro, essa forma aqui não está no livro de vocês, tá? Esse desenho aqui eu coloquei aqui como uma opção. A maneira que está no livro de vocês, eles fizeram por cada parte da figura, de cada parte do retângulo. Então a primeira parte aqui, vou botar o y aqui, em vez de botar a área, botar y, porque nós estamos falando de função, né? É igual, essa área 1 aqui é um quadrado, ó, lados iguais, então fica x vezes x, mais, vamos fazer essa parte aqui, a parte 2, base vezes altura, fica 7
vezes, qual é a altura? X, mais, vamos fazer essa parte aqui, qual é essa parte aqui? 4, e essa parte aqui, X, ficaria 4 vezes X, mais essa parte 4, aqui que é o que? Aqui é 7, essa altura aqui é 4, 7 vezes 4. Pronto, então para entender a maneira que está sendo distribuída no livro, que eles fizeram cada uma das partes do retângulo. Aí ficou o quê? Y igual x vezes x, x ao quadrado, mais 7 vezes x, 7x, mais 4 vezes x, 4x, mais 7 vezes 4, 28. Y igual x ao quadrado, 7 mais 4, 11x, mais 28. Então dá a mesma coisa. A maneira que eu fiz aqui, como proposta, foi exatamente você fazer direto, mesmo porque você já identificou a base, identificou a altura. Então isso aqui é a maneira, eu fiz por minha conta. E a maneira que está no livro é essa aqui. Então você chegou a esse resultado que está aí no livro, porque você fez cada uma das partes do retângulo. Tá certo? Então peguem aí o livro e virem para... Ó, já tem uma atividade na 262, né? Que vocês vão fazer. E na página 263 tem aqui o gráfico da função quadrática. Olha, pessoal. Inclusive tem na página, você tem ali, ó, na página 268, não estou misturando o assunto. Apenas está pedindo para traçar o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano. E aqui tem o gráfico da função quadrática. Então, eu não vou fazer duas partes, mesmo porque vocês sabem que o nosso tempo é curto, mas vai dar para explicar essas duas coisas, o que está na página 263 e 268, cumprindo o mesmo gráfico, certo? Então eu quero que vocês acompanhem e se tiverem dúvida, vocês posteriormente façam a cobrança. Vou aproveitar esse espaço aqui, não sei se vai dar, mas como vocês sabem, o gráfico da função quadrática, você tem o eixo x e o eixo y. O x é a parte horizontal e o y a parte vertical. Então, a ordenada e a abscissa. A ordenada e a abscissa. Então, como vocês sabem, nós já vimos isso em atividades anteriores, que o lado direito do plano cartesiano são todos os números, vou até olhar aqui até quando vai, são todos os números à direita do x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E à esquerda são todos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A mesma coisa no x aqui, como se você estivesse na reta numérica. Lembrando que a distância do menos 1 para o 1 tem que ser minuciosamente a mesma a partir da origem. Da mesma forma para cima, no eixo do y, para cima é tudo positivo, 2, 3, 4, até o 5 aqui, é tudo positivo, e para baixo, mantendo sempre a mesma distância da origem, é tudo negativo. Menos 2, menos 3, menos 4. Bem, veja aqui o seguinte. Neste caso aqui, para eu traçar o gráfico da função, eu tenho que ter a função de y, de x para encontrar o y. Neste caso aqui, nós já demos os valores de x. Quer dizer, esses valores está aí no livro, mas isso não quer dizer, pessoal, se você tem uma função, não quer dizer que os valores têm que ser os mesmos em qualquer situação. Não. Você pode dar esses valores procurando, com certeza, procurar os valores os menores possíveis, né? Você vai procurando os valores menores para não ficar um gráfico muito grande, e você mesmo pode
dar esses valores para o x, mas para o y não. Vocês se lembram quando nós olhamos na função afim, aquele conjunto, nós tínhamos o que? O domínio contra domínio e a imagem. Neste caso aqui, nós temos o domínio e vamos procurar a imagem. Então, neste primeiro caso aqui, ele deu uma função y igual a x ao quadrado menos 4. Y igual a x ao quadrado menos 4. Se ele deu essa função, então pronto, nós vamos nos basear por essa função. Isso quer dizer que nessa função eu posso usar exclusivamente esses números? Também não. Você pode dar outros números, e a função vai ser a mesma. Agora, para poder fechar, aí você pode encontrar muitos e muitos números altos que podem não caber na própria função. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, está mais na frente aqui, mas eu já vou antecipando. Se o A é positivo, a função é para cima. Se o A é negativo, a função é para baixo. Como no segundo exemplo aqui, que é y é igual a menos x ao quadrado mais 4x. Menos x ao quadrado mais 4x. Pronto, então já sei que nós vamos ter aqui, não sei se vamos fazer no mesmo plano cartesiano, mas vamos tentar fazer, né? Então vamos lá. Se eu dei o valor para x, eu vou encontrar o valor do y, consequentemente encontrar o par ordenado, sabendo que sempre o primeiro é o x, o segundo é o y. Então vamos usar essa função aqui. Quando o x é menos 3, então o y é igual, lógico, vai ser o menos 3 ao quadrado menos 4. Y é igual a menos 3 ao quadrado, dá 9, menos 4 igual a 5. Então eu encontrei, quando o x era menos 3, que o y vale 5. Então já tem o par ordenado? Tem, que é o x que vale menos 3 e o y que vale 5. Eu acho que não seria interessante eu fazer todos esses cálculos, eu fazer 2 e vocês depois... Então já tem como vocês estão vendo só o resultado final no livro aí, não tem um cálculo. Mas é interessante que depois vocês façam, porque se eu for fazer cada um deles, vai complicar. Vamos fazer pelo menos o segundo. Y é igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4. Repete sempre o menos 4. Repete, apenas substitui o x pelo valor que está aqui. Y é igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4. Y é igual a 0. Então, quando o x é menos 2, o y é 0. Então, fica menos 2 e 0. Então, eu vou aproveitar e vou colocar os resultados que eu já tenho aí no livro e vamos logo direto para o gráfico. Quando o x é 0, você fazendo o cálculo, vocês estão vendo no livro aí, que o y é menos 4. O par ordenado, 0 e menos 4. Quando o x é 2, o y é 0. Então 2 e 0. Quando o x é 3, o y é 5. 3 e 5. É lógico que quando vocês fizerem o cálculo usando essa função, certo? Do jeito que eu fiz aqui com os dois primeiros, você vai encontrar esses resultados. Tá certo? Então vamos agora para o gráfico. Eu já disse no começo que o A é positivo, o gráfico vai ficar com a concavidade, quer dizer, com a boquinha aberta para cima. Então o primeiro, par ordenado, menos 3. Esse menos 3 equivale a quem? Ao x. Então eu já venho aqui, o eixo do x, procuro onde é o menos 3, é do lado esquerdo, que é o negativo, e vou até onde vai complicar a minha vida, que é onde eu fiz os cálculos. Então o 5, que é o y, é para cima. Então vamos lá, menos 3, não vai ter problema aqui. E 5, bota um pontão bem grande. O segundo ponto, menos 2 e 0. Olha, eu tenho o menos 2 que equivale ao x, o y é 0. Então não vou me preocupar com nada no eixo do y. Eu vou me preocupar apenas com o menos 2. Traço bem aqui. Pronto. O y é 0. Esqueço do caso aqui
o eixo do y. O outro ponto, olha lá, esse aqui, 0 e menos 4. Então o x é 0. Então eu já esqueço aqui o caso do eixo do x. Vou marcar apenas o menos 4, que é do y. Então aqui, ó. Aqui embaixo. E o outro ponto, 2 é o x, o y é 0. Então eu me preocupo apenas com o eixo do x, marco o ponto bem aqui. E o último ponto, o x é 3, o y é 5, vem para cá. Pronto. Já encontrei os 5 pontos. Agora vamos traçar o gráfico. Neste caso aqui, o gráfico vem daqui, passa por aqui. Pronto. É para ser uma parábola, apenas o meu traço não está muito bem feito, mas dá para ver bem direitinho aí que está o gráfico esboçado, está traçado o gráfico aqui. Então o A positivo, a parábola ficou para cima. E no outro caso aqui, vou fazer os dois primeiros também, né? O x é 0, quero encontrar o y nessa outra função aqui, ó. Nessa outra função. Então vamos lá. Y é igual menos, ó, o x, 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. O x não é 0? Então onde tiver x eu vou substituir por 0. Y é igual, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, então o y é 0. Então aqui, qual é o par ordenado? 0 e 0. O outro, menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Y é igual, menos 1 ao quadrado, vai ser menos 1, 4 vezes 1, 4, y é igual a 3. Então y é igual a 3, o par ordenado 1 e 3. Pronto, fiz como eu fiz no primeiro, vou fazer agora no segundo. No segundo. 1 e 3, né? Vamos lá. Aqui, 1, 2 e 4. Tá? 2 e 4. Aqui é 4. 2 e 4. Outro. 3 e 3. 3 aqui, né? Aí continuando. Pois bem, então eu fiz esses dois primeiros pares aqui, para vocês entenderem. Olha, pessoal, entendam aqui o seguinte. Vocês viram neste caso aqui, que eu tinha o menos 2, então esse menos pertencia ao 2. Então eu tive que colocá-lo dentro do parênteses. Tanto do menos 3 como do menos 2 eu tive que colocá-lo dentro do parênteses. Neste caso aqui, é diferente. O menos aqui, quando vocês forem terminar de resolver, o menos aqui pertence à função, não pertence ao número. Então estes números aqui, nenhum deles vai ficar dentro do parêntese, certo? E pode ficar dentro do parêntese, desde que o sinal fique fora. Fique fora. Porque mesmo que você bote 2 ao quadrado, o menos não está participando aqui da multiplicação de 2 vezes 2, não. Ficaria sempre menos 4, certo? Por isso que vão dar resultados aí um pouquinho diferente do que foi feito na primeira função. Só lembrando, este menos é da função, não é do número. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o 1 menos 1 ao quadrado, porque ele sendo menos 1 ao quadrado, vai ser menos 1 vezes 1. Vai continuar menos 1, não fica positivo, certo? Então, cuidado quando vocês forem fazer isso aqui. Esboçando o mesmo gráfico, para eu não fazer outro desenho, mesmo porque vocês têm o esboço de gráfico aí, no livro de vocês, vou apenas apagar esses pontos aqui para aproveitar. Não é preguiça não, é o tempo que é curto. Então vamos lá, primeiro ponto, quando o x é 0, o y é 0, ficou o quê? 0, 0. Quando o x foi 1, o y foi 3. Veja o detalhe. 1, o x e o 3, o y. Quando o x foi 2, o y foi 4. 2 e 4. O x foi 3, o y foi 3. Vem aqui.
E quando o x foi 4, o y foi 0, me preocupo apenas com o 4. Agora veja o detalhe. Eu fiz aqui o gráfico com a concavidade, quer dizer, com a abertura para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Então vejam sempre esse detalhe. O primeiro gráfico ficou para cima, porque o A era positivo. E no segundo gráfico o A era negativo, a concavidade ficou para baixo. Então vejam que cada gráfico desse tem um pontozinho aqui, ó, bem na sua curvazinha. Então são os vértices, que vai ser os próximos assuntos nossos aqui. Que é o ponto máximo, neste caso aqui, ó. Ele é negativo, mas tem um ponto máximo, que é lá em cima. E quando for positivo, tem um ponto mínimo.